Olá pessoal, vamos a mais uma questão. O texto que você vai ler com muita calma vai falar um pouco sobre a cultura do cancelamento. Então o texto começa nos levando a refletir sobre como a gente se imaginaria estando sempre com a sensação de perseguição, com a sensação de que estamos sempre sendo perseguidos. Imagine que isso torna-se um problema, né? E aí, em paralelo, nós vamos observando aqui, sendo conduzidos pelo texto, que as pessoas passam a ter medo de serem ofendidas, porque essa ofensa, esse medo constante de ser ofendido, ele se torna permanente, né? E aí o texto progride conduzindo a gente a imaginar, né, que essa vontade de conversar, de se expressar, vai perdendo lugar, vai sendo substituída por um receio. Receio de ser ofendido, de ser incompreendido e de ser reduzido ou reduzida ao que a gente chamaria de redução à insignificância, né? Existe essa expressão. Então, o texto vai nos provocar essa sensação para falar sobre quem sofre dos chamados linchamentos virtuais, que também ganhou o nome bem popular para nós de cultura do cancelamento. Então ele vai discutir um pouco esse medo das pessoas que às vezes procuram psicólogos, psiquiatras, né, de começar a receber centenas de mensagens, ser ali linchado virtualmente. E depois, né, outro tipo de gente que talvez nunca vivenciaram essa que foi chamada aqui pelo texto de fúria das redes, mas que tem pânico ainda assim de cometer algum deslize e cair naquilo que o texto vai chamar de ciranda das humilhações. Então, a partir da sua leitura atenta, o texto vai dizer, né? A questão vai dizer: segundo o texto, a experiência relacionada ao fenômeno do cancelamento. Letra A. Deixa os usuários mais intolerantes a aceitar as críticas. Bom, não é isso que o texto vai dizendo, né? O texto vai falar deste medo de entrar nesse ciclone, né? De que a rede te engole, humilhando ou fazendo esse linchamento virtual. Então, não é sobre a intolerância em aceitar críticas, mas é sobre intolerância com a pessoa que está ali sofrendo esse xingamento ou linchamento. A letra B vai falar, né, que esse fenômeno da cultura do cancelamento ocasiona maior procura por atendimentos psicológicos. Bom, não necessariamente a maior procura por eles. O texto no último parágrafo ele deixa claro que sim, os consultórios estão aumentando, né? Esse tema é recorrente, mas existem tantos os pacientes que são amedrontados porque recebem essa mensagem, como outros que, embora nunca tenham vivenciado, têm medo disso. Então, não é a letra B também, não é somente por causa disso, né? A letra C afeta a vida tanto em termos emocionais quanto sociais. Essa parece a resposta. Por quê? Porque lá no primeiro parágrafo, quando nós somos convidados a seguir o raciocínio do autor do texto, nós vamos chegando nesse isolamento desse quadro social, né? Então, tanto emocionalmente quanto socialmente, eu grifei aí, o texto vai falando que nós perdemos a vontade, a gente passa a ter receio e isso nos afasta, né? Então, é a letra C, já vamos marcá-la, vamos ver a D. Gera oportunidade de desenvolvimento da crítica pessoal. Bom, o texto não vai falar sobre a oportunidade da crítica social. O texto fala de uma crítica social que vai causar medo nas pessoas. Então, não é o desenvolvimento da crítica pessoal por ela mesma, ok? E o último, né, a letra E. Evita a diversidade de pensamento no senso de comunidade.
evita a diversidade? Não. O que nós estamos dizendo é a da não aceitação da diversidade, porque as pessoas simplesmente passam a não respeitar a outra pessoa e tratam o que o texto chamou de linchamento virtual. Então nós vamos ficar com a letra C. Afeta, né, esse fenômeno do cancelamento, afeta tanto em termos emocionais quanto sociais. É uma atitude muito feia e lamentável por parte das pessoas, não é mesmo? Reflita sobre isso, preste atenção no texto. Claro, isso pode ser um bom tema de redação também. A gente se vê até a próxima. Tchau!